Introdução. Palestina, cerca de 30 depois de Cristo. Um obscuro pregador judeu, o último numa linha de figuras religiosas carismáticas, é executado pelas autoridades romanas. Seus seguidores se espalham. O mundo não lhe dá atenção. Início do século XXI. Aproximadamente um terço da população mundial, cerca de 2 bilhões de pessoas, são consideradas seguidoras daquele pregador. Digitar seu nome na internet traz cerca de 100 milhões de respostas. Mais livros já foram escritos sobre ele do que sobre qualquer outro personagem da história. Como um grupo de pastores amedrontados de uma área isolada do Império Romano, seguidores de um indivíduo julgado e executado como criminoso, se tornou a maior religião do planeta? A história do cristianismo, sua transformação de uma seita ilegal para a religião dos imperadores, reis e presidentes, a forma como se espalhou no mundo é uma história indubitavelmente fascinante. Este livro oferece uma visão desses 2000 anos extraordinários. Foi escrita para ser acessível a leitores sem qualquer conhecimento do assunto, mas espera-se que também seja de muito interesse para aqueles que já conhecem grande parte da história. É uma história não apenas sobre como o cristianismo mudou o mundo, mas de como o mundo mudou o cristianismo. Nestas páginas encontraremos pacifistas perseguidos, monges com espadas poderosas, cortesãos árabes, teleevangélicos americanos de cabelos englostorados, senhores feudais japoneses, reis africanos, medievais, filósofos europeus da época do Iluminismo, nômades das estepes mongólicas e muito mais, cristãos e todos os outros. O cristianismo espalhou-se para virtualmente todas as culturas da Terra, e as pessoas de cada uma destas culturas compreenderam ou reinterpretaram a mensagem cristã a seu próprio modo. Assim, nosso objetivo é não apenas contar o que os cristãos fizeram e para onde foram, mas como o próprio cristianismo se adaptou a diferentes povos e culturas, e como os cristãos buscam ser fiéis à mesma mensagem de Jesus, não importando as diferentes maneiras em que a tenham compreendido. A história do cristianismo é tão ampla que nenhum livro pode fazer jus à sua abrangência e complexidade. Este livro tem como intenção possibilitar um tipo de visão geral das principais linhas. É dividido em 17 capítulos. Cada um descreve um período diferente da história cristã. Ao longo do texto, quadros ilustram personagens ou temas especialmente importantes. Os 13 primeiros capítulos e as seções dentre cada capítulo são organizados principalmente de forma cronológica, de modo a criar uma única narrativa, desde a época de Jesus até hoje, embora, ocasionalmente, uma organização mais temática tenha sido usada para esclarecer alguns pontos. Os últimos 4 capítulos descrevem a história da Igreja nos últimos 100 anos, cada um focando para uma parte diferente do mundo. Talvez, de forma inevitável, a história do cristianismo na Europa constitua a maior parte deste livro. O cristianismo começou no Oriente Médio e nas últimas décadas
tem visto o seu maior crescimento na África. Contudo, neste ínterim, foi na Europa que cresceu e se desenvolveu de forma mais intensa. O cristianismo europeu se mostrou muito mais determinado e eficaz em se espalhar pelo mundo do que as versões que se desenvolveram em outros lugares. No passado, esse fato algumas vezes fez com que europeus e americanos ignorassem quase inteiramente formas não europeias do cristianismo, sendo a Ásia e a África representadas como receptores passivos da religião de missionários europeus ou americanos, mais do que como lares de tradições cristãs antigas, prósperas e independentes. Nesta obra, objetivamos refletir a importância dessas tradições não europeias e, ao mesmo tempo, reconhecer o papel dos europeus na difusão do cristianismo nos últimos séculos e o papel dos não-europeus em interpretar de forma criativa a mensagem que ouviram. O livro não pressupõe qualquer conhecimento anterior da história ou teologia cristã. Há um glossário para ajudar aqueles não familiarizados com quaisquer termos técnicos que possam surgir. Há também uma bibliografia com sugestões de outras leituras, capítulo por capítulo, para aqueles que desejem penetrar mais profundamente em alguns dos assuntos aqui esboçados. Esperamos que esta obra inspire muitos, quer sejam ou não cristãos, a penetrar mais profundamente no cristianismo, pois, embora sua história seja, às vezes, violenta, inspiradora, chocante, trágica, cômica ou simplesmente bizarra, certamente não é jamais monótona.